alegria podermos estar juntos aqui mais uma vez partilhando a palavra de Deus, né? Quero te agradecer, caro irmão que nos acompanha pela Web TV e pelo todo o sistema aqui da Comunidade Aliança de Misericórdia, para que possamos aprofundar juntos a palavra de Deus que sempre nos impulsiona a ir cada vez mais além na nossa caminhada. Que possamos viver bem este tempo de Semana Santa, que é tão importante para nós cristãos. Então, o Evangelho de hoje, dessa terça-feira da Semana Santa, se encontra no livro de João. João 13, e vamos ler do versículo 21 ao 33 e do 36 ao 38. João 13, do 21 ao 33 e de 36 ao 38. Tendo dito isso, Jesus perturbou-se em seu espírito e declarou: em verdade, vos digo, um de vós me entregará. Os discípulos entreolhavam sem saber de quem falava. Estava à mesa ao lado de Jesus um dos seus discípulos, aquele que Jesus amava. Simão Pedro faz-lhe então sinal e diz-lhe: pergunta-lhe quem é aquele de quem fala. Ele então, reclinando sobre o peito de Jesus, diz-lhe: quem é, Senhor? Responde Jesus: é aquele a quem eu der o pão, que umedecerei no molho. Tendo umedecido o pão, ele o toma e dá a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pão, entrou nele Satanás. Jesus lhe diz: faz depressa o que estás fazendo. Nenhum dos que estavam à mesa compreendeu porque lhe dissera isso. Como era Judas quem guardava a bolsa comum, alguns pensavam que Jesus lhe dissera: compra o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Tomando então o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Então ele saiu, disse Jesus. Quando ele saiu, disse Jesus: agora o Filho do Homem foi glorificado, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi nele glorificado, Deus também o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Vós me procurareis. E como havia dito aos judeus, agora também vos digo. Simão Pedro lhe diz: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus: não podes seguir-me agora onde vou, mas me seguirás mais tarde. Pedro lhe diz: por que não posso seguir-te agora? Darei a vida por ti. Jesus lhe responde: darás a vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará sem que me renegues 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, neste Evangelho encontramos os discípulos reunidos, realizando a ceia. E nós vemos uma das situações que é mais difícil na vida humana. Nós vemos que Jesus viveu muitas coisas semelhantes a nós. Ele nasceu pobre, ele foi perseguido, ele teve mãe solteira, ele foi perseguido, ele teve amigos como nós tivemos, teve gente que gostava dele, teve gente que não gostava dele. E nós vemos uma situação que para nós é muito, às vezes é tão comum, mas ao mesmo tempo a gente não consegue aceitar, que é a questão da traição. E se a gente reparar, esses 12 que ele escolheu foram todos escolhidos por Jesus. Não foram os discípulos que escolheram a ele. E nós vemos aqui este texto que fica marcado pela traição de Judas. E Judas ficou tão marcado na história que, se repararmos, não tem ninguém na história com o nome de Judas. Da gente ver como ele ficou marcado. Mas, além de Judas, nós vemos Pedro, que também traiu Jesus. Só que nesse texto a traição de Judas fica tão forte que nós esquecemos quase a traição de Pedro e passa quase despercebida.
Mas a diferença deles dois é que Judas, ele quis se redimir a si próprio, ele não confiou na misericórdia. E Pedro, arrependido, ele chora, que vamos ver nas leituras destes dias, e ele chora e pede perdão. E Jesus o perdoa com aquele olhar de misericórdia. Mas o que fica marcado é essa traição que hoje fica marcado nesse texto. Talvez você já tenha vivido uma traição, ou neste momento você está vivendo essa traição. Mas nós precisamos entender que às vezes até nós nos traímos em pequenas coisas do nosso dia. Às vezes com a nossa alimentação, que comemos aquilo que não podemos, com a nossa saúde, com as nossas responsabilidades, e também traímos o propósito que nós nos comprometemos como pai, como mãe, como funcionário, como missionário, como filho de Deus. Mas em relação a essa traição, nós vemos que se não fosse por essa traição, nós não teríamos a redenção dos nossos pecados. Então, muitas vezes, essas coisas duras que acontecem na nossa vida é porque Deus tem algo maior. E nós, às vezes, acabamos murmurando e a graça passa. Então, para que ao longo desse dia a gente possa fazer um propósito juntos. Cada vez que a gente for falar, infelizmente, que nós possamos falar para a maior glória de Deus. E esse é o convite que fazemos hoje. E se você quiser adotar para a sua vida, para os outros dias, que assim seja. Porque às vezes Deus permite certas coisas para que na frente nós, além de a gente crescer em maturidade, como cristãos, como homens, mulheres, mas porque Ele tem alguma coisa maior. E quando Deus muda os nossos planos, é porque Ele tem algo maior para a nossa frente, que a nossa visão limitada não vê. Então, mesmo com essa situação, não peço que você se alegre com a traição que você está sofrendo neste momento, mas para que você possa também entregar a Jesus essa situação e para que Ele te dê um olhar espiritual sobre aquilo que você está vivendo, para que você possa enfrentar da melhor forma, com discernimento, com o coração voltado para Deus. Então esse é o convite que eu te deixo, meu irmão, e para que nos possamos encontrar mais algum dia para podermos meditar juntos a palavra de Deus. Fica com Deus. É tempo de festa! Novo CD do Ministério Aliança de Misericórdia. Músicas para adoração e intimidade com Deus. Adquira o seu. 11 3257 8805 11 98731 1221